O rio Acaraú é um rio de esperança e desafios. Este vídeo documentário apresenta uma visão panorâmica atualizada desde a sua nascente até a sua foz, sob os pontos de vista histórico, hídrico e ambiental. Ele é originário de um outro projeto por mim idealizado, denominado Rio Acaraú em Missões de Preservação. E espero que ele possa servir como veículo de conscientização, sensibilização, possibilitando inclusive um conhecimento mais amplo sobre a sua própria bacia hidrográfica. A história de Monsenhor Tabosa traz assim que a gente mais se preocupa hoje é com o desmatamento, que a Serra das Matas deixou de Serra das Matas, de ser Serra das Matas ficou só o nome, né? E as matas foram retiradas todas. Aqui fica o pico mais alto do estado do Ceará, que chamam de Cabeço Branco, outros é a Serra Branca. E aqui ficam as nascentes do rio Acaraú e do Quixeramobim, mas nascentes estas que estão praticamente soterradas, né? Que antes eu ainda alcancei os rios jorrando de seco e de verde, né? Diminuía no verão, mas agora nossos rios, nossos riachos, nossas nascentes praticamente estão soterradas, estão praticamente acabadas. Tem muitos lugares aqui com o nome de Olho d'Água. Nós não temos praticamente quase nenhum olho d'água. Sou índio Tabajara, nós estamos resgatando nossa história e um dos resgates nossos é o amor que nós temos à natureza. Então nós sofremos muito ao ver o nosso rio Acaraú, a nossa nascente do nosso Acaraú está como está. O que nós sonhamos é que as autoridades possam fazer alguma coisa para que nosso rio, as nossas nascentes possam ser recuperadas. Nós, no resgate da nossa cultura indígena, uma coisa é preservar a nossa natureza, nossa mãe natureza, né? E as águas, que é o principal na nossa vida, é a nossa fonte de vida, a nossa terra-mãe e a nossa água. Então vamos ter essa esperança sempre. É na Serra das Matas, terra que gosto de amar. Em Monsenhor Tabosa, lugar bom de se morar. Fica no pico mais alto do estado do Ceará. Eu sou Luísa Canuto, liderança tradicional indígena da etnia Tabajara, aqui da Serra das Matas, Monsenhor Tabosa. Nós somos um conselho político formado por 9 aldeias indígenas Tabajara. Nós temos o nosso projeto Aldeia Limpa, onde nossos principais rios nascem dentro dessas aldeias. O nosso forte, a partir da educação diferenciada, nós trabalhamos a questão do meio ambiente e a preservação da natureza. Para nós, o motivo da nossa existência só faz sentido se a gente tiver o acesso à terra e essa terra preservada, que é a nossa, que nós consideramos nossa mãe terra. Uma das preocupações é preservar os riachos, né? Preservar os olhos d'água, que nossa Chapada da Serra das Matas ela era rica em olho d'água. Então o nosso forte, enquanto etnia Tabajara, é trabalhar principalmente a educação do povo, que os rios nascem dentro das nossas aldeias. Primeiro quem tem que zelar nesta recuperação por esses rios, por esse olho d'água, são os próprios indígenas que estão dentro das áreas. Mas ainda, por conta da gente não ter a terra demarcada, nós temos um grande problema que são os poceiros. A gente não tem muito acesso às instituições que fazem fiscalização, né? Na nossa Serra das Matas, que daqui a gente tem acesso de enxergar, de ver de perto, ela era um jardim de flores, assim dizia o meu pai.
A Serra das Matas chora ao ver nascer seu filho nu. Sem sombra, sem a mata verde, o que há de ser do rio Acaraú? A importância do rio Acaraú no contexto de colonização está provado porque eles vieram à procura de um local para desenvolver o criatório bovino e também a agricultura. Então, o rio Acaraú, de início, antes de entrar em processo de assoreamento e antes de ter o que o sertanejo passou a chamar sonzal, que é pequeno açude em cada gropa, em cada iachim, ele era perenizado até setembro aqui e tal, né? Isto até a década de 40, 50. Aí as águas eram ficando presas e ele diminuindo o curso hídrico dele, o volume d'água no curso hídrico. Então, ele teve importância fundamental aqui. Algo que ainda exista sobre o rio Acaraú, que tenha importância, foi a fundação do Açude Carão. Ele teve uma finalidade muito importante no sentido de abastecer a cidade de água e também, nas suas margens, fizeram muitos plantios que serviam para a pessoa ter gado leiteiro e tal, né? A cidade era bem abastecida com o leite. A nossa colonização, a do Ceará, ela, diferentemente da maioria das outras capitanias, ela partiu do interior para o litoral. A nossa colonização e a civilização chegou através das fazendas e através da cruz. Então, esses dois elementos, a igreja e a fazenda, são os dois pilares que justificam a nossa colonização. Em cada vila daquela, e a vila surgia a partir da fazenda, e a fazenda surgia a partir do rio, porque os tangedores dos rebanhos, eles iam margeando os rios, iam plantando as fazendas ao longo dos rios, né? Sobretudo nas encruzilhadas dos caminhos, eram os lugares favoráveis para a nucleação urbana. E a cidade de Sobral é a cidade que virou a referência dessa irradiação urbana. Em torno dela, das suas riquezas, das suas pretensões políticas e, digamos, até aristocráticas, porque os sobralenses, eles criaram uma sociedade que era movida a uma certa vaidade do ser. O ter, que era o latifúndio, tinha muito a ver com o ser. O senhor da fazenda, né? Ele tinha essa consciência de importância. Então, nós temos a referência do porto, que era o Porto do Acaraú, depois a referência de Camusim, sobretudo a partir da Estrada de Ferro, mas nós temos Sobral como a capital regional, não é? Porque quando no finais do século XVII, começo do século XVIII, quando a economia era fundamentalmente o boi, né? E que essa carne chegava a sobrar, por isso surgiram as charqueadas. O homem criou, o cearense criou uma maneira de não perder a carne, maturando-a, preparando-a de um modo especial para a exportação. No século XX, nós tivemos uma figura tutelar e de, como se diz assim, agregador e transformadora do Dom José Tupinambá da Frota. A importância desse homem para aquela região todinha
é incomensurável, né? Porque Dom José Tupinambá da Frota, ele entendeu o que era o progresso. Ele, como se diz, se investiu de ser esse agente fundador de várias iniciativas culturais e econômicas, se poderia dizer, e educacionais, naquela região. Então, na verdade, aquela região tem dois rios, o rio Acaraú e o rio Dom José. Portanto, quando o rio que não era permanente fraquejava devido à intempérie, devido à seca, outros elementos continuavam o fio econômico mantenedor da riqueza local. Uma cultura que resistia melhor era a carnaúbeira, né? Então, a carnaúba, ela resiste melhor à intempérie, né? Então, olha, o desdobramento da carnaúba, a invenção, a inventividade cearense sobre a palha é uma coisa fascinante, fantástica, né? Da palha se aproveitava tudo. E então se extraía da raspagem da palha a preciosa cera de carnaúba. E esta cera de carnaúba, ela funcionou como um dos maiores vetores de produção de renda para aquela região e para o Ceará. De todo o Ceará, a maior produção de cera de carnaúba acontecia exatamente no Vale do Acaraú. Cheguei aqui em 2002, começamos a implantar a primeira área com muita dificuldade, né? Que a gente sabe a dificuldade do setor primário. E fomos avançando, testando culturas, né? Plantamos banana, plantamos milho, plantamos macaxeira, feijão, plantamos graviola, né? Também tivemos goiaba que morreu com a seca. E depois encontramos uma solução melhor, onde nos adaptamos melhor também. Eu parti para a cultura do coco. 2013, quando atingimos aqui 4.800 hectares. Os 4.800 hectares que nós tínhamos, nos sobraram apenas 600. Foi a maior dor para os produtores rurais perder tudo isso. E nós perdemos. E tivemos que recomeçar. Arregaçamos as mangas, lutamos, perfuramos poços, mas fomos seguindo em frente. E em 2017, nós juntamos 100 produtores. Nós queríamos mais ou menos 100 produtores
para a gente arrecadar aí 100 mil para botar o distrito para funcionar, que até então estava parado. Nos reunimos com garra, confiança, fé em Deus, reerguemos o distrito. E hoje, em 2019, nós pretendemos já chegar aos 4.000 hectares de áreas cultivadas dentro do Baixo Acaraú. Porque nós já temos hoje 3.500 hectares. Nascente é um berço sagrado, fonte de vida que caminha para o mar, levando esperança e alimentando tantos sonhos para plantar. Aí nas enchentes tá acabando as beiradas do rio, aí vai mudando a paisagem e vai voltando e vai ficando nesses cantos onde vai desmanchado os barrancos de areia por causa do inverno. Aí vai ficando umas croas, aí dos pássaros ali o mangue está tomando de conta daquela ilha. E daqui a alguns anos ninguém vê mais ela. A vida toda a gente é aqui dentro do rio, né? E aqui a nossa dificuldade aqui é o que a gente vê no manual, né? Mas se tivesse esse motorzinho de rabeta pra gente aí, os pescadores aqui, né? Melhorava muito, sabe? No final do inverno, ele sempre é melhor que entra o peixe que vem do mar, ele entra para dentro do rio, tipo o camurim, que se chama robalo, né? Essa pescada, ela vem pro encosto da água doce. Aí fica até melhor. Varia o peixe, sabe? Entra mais peixe dentro do rio. Esse peixe maior, esse peixe maior, ele se aproxima do rio para aquele encosto da água doce, que é o peixe, esse outro peixe que é mais difícil aparecer aqui dentro do rio. Tem, mas ele vem mais pela essa época do ano. É o camurim, a pescada, esse outro peixinho diferenciado.